Oi, galera! Tudo bem, gente? Tô aqui de volta para mais uma aula de história. Hoje a gente vai falar sobre a unidade 8 e eu acho que o tema dela tá bem evidente aqui, né? É isso aí mesmo, a gente vai falar sobre indígenas. Vamos conhecer um pouco sobre o passado dos primeiros habitantes do nosso país. Vamos descobrir que existem vários grupos indígenas no Brasil. E vamos falar também sobre questões muito importantes que envolvem os indígenas atualmente aqui no Brasil. Gente, essa aula é muito importante para a gente entender um pouco mais sobre os primeiros povoadores do território brasileiro. Chamo os meus slides! O nome da unidade 8 é Os Primeiros Povoadores do Atual Território Brasileiro, e ela vai falar sobre os indígenas no Brasil. Não apenas a parte histórica, mas também qual a situação indígena no Brasil hoje em dia. Por exemplo, quais os direitos que eles têm, quais as ameaças que eles vêm sofrendo e assim por diante. Mas acima de tudo, a unidade 8 vai mostrar pra gente como a diversidade cultural indígena no Brasil é grande, ou seja, como os indígenas são muito diferentes uns dos outros. Quando Cristóvão Colombo chegou à América, Cristóvão Colombo, hein, galera? Não Pedro Álvares Cabral. Quando ele chegou aqui na América, na verdade, ele tinha planejado chegar até as Índias. E como naquela época não tinha GPS, ele achou de fato que ele tinha chegado às Índias. Por isso, ele chamou os habitantes que ele encontrou aqui de índios, porque afinal ele achava que estava lá nas Índias. Hoje em dia a gente pensa, meu Deus, né, Cristóvão Colombo, nada a ver. Mas na época ele não tinha como saber que ele estava no lugar errado. Isso acontece até hoje, né? Então, por causa desse erro de percurso, a gente chama os indígenas de índio até hoje. E isso não é muito legal, como a gente já conversou antes em sala, porque parece que todos os indígenas são iguais, né? Que todos os grupos indígenas são a mesma coisa, sendo que a gente já viu que existem atualmente mais de 240 diferentes grupos indígenas no Brasil. E é por isso que a apostila traz essa frase, né? Meu nome não é índio. Por quê? Porque como vocês podem ver aí pelo mapa, e aí nesse mapa só tem alguns grupos indígenas brasileiros, né? Não estão todos. Olha só quantos nomes diferentes, né? E cada um desses grupos é extremamente diferente dos outros, porque eles têm a sua própria cultura, o seu próprio idioma, as suas próprias crenças e assim por diante. Imagina se você conhecesse pessoas de fora e elas olhassem para você e elas não tivessem nem um pouco interessadas na sua cultura, ou no que você gosta, ou no que você acredita, e elas olhassem e falassem, isso aí é só um brasileiro. A mesma coisa quando a gente pensa sobre os europeus, por exemplo. Nós sabemos que os italianos são super diferentes dos franceses, dos alemães e assim por diante. Por que então que a gente generaliza os nossos indígenas, que são super diferentes entre si também, chamando apenas de índio? Quando a gente chama eles apenas de índio, fica parecendo que eles são todos iguais, certo? Que a gente não leva em consideração as características deles. E é por isso, então, que a gente pode chamar eles de indígenas, né? Geralmente no plural, porque isso mostra que são vários tipos. Quando a gente não sabe o nome do grupo, mas se a gente conhecer um grupo indígena que a gente sabe o nome, como a prof conheceu os Kayapó, lembra que eu já conversei com vocês? Eu não olhava para eles e falava, olha ali o índio. Falava, olha, ali tem Kayapós ali do outro lado da rua, ou assim por diante. As fontes históricas que os indígenas do passado deixaram são principalmente sítios arqueológicos, né? Com objetos, fósseis e assim por diante. Atualmente no Brasil tem mais ou menos 250 sítios arqueológicos e mais de 30 mil pinturas rupestres. Nesses sítios arqueológicos foram encontrados artefatos com até 12 mil anos de idade. Como vocês sabem, né? A Luzia é um exemplo disso. E como que os primeiros grupos humanos indígenas do Brasil viviam antes do contato com os portugueses e durante também, né? Alguns permaneceram com essas características. Existiam 3 tipos gerais de indígenas no Brasil. Os caçadores e coletores, que eram nômades, então eles caçavam e coletavam alimentos e não tinham uma moradia fixa. Depois de um tempo foi desenvolvida a agricultura, como a gente já conversou, que isso é um processo que aconteceu no mundo todo no geral, né? Então eles começaram a formar pequenas aldeias e se estabelecerem em um lugar fixo ou se mudavam com menos frequência. Mas a gente também tinha aqui os sambaqueiros, que eram os povos que construíam esses sambaquis, né? Esses sambaquis, eles não eram construídos assim com uma intenção específica, mas eles acabavam se formando porque esses povos, eles moravam perto do mar ou do rio e se alimentavam de animais marinhos.
E eles iam jogando aquelas conchinhas depois, né, dos animais que eles comiam, iam acabando, esses montes acabavam se formando. E quando a gente vai falar da cultura indígena, a gente precisa lembrar novamente que cada um tem a sua própria cultura, cada grupo indígena tem a sua própria cultura. Ou seja, eles têm as suas próprias comidas, a sua própria religião ou as suas próprias crenças, o seu próprio idioma, as suas próprias danças, comemorações, festas, o jeito de se vestir. A gente viu isso naquele trabalho que vocês fizeram dos slides, né? Vocês perceberam como alguns usavam um tipo de cocar, outros usavam outro tipo de vestimenta, uns já se vestiam parecidos com a gente, outros não tanto, certo? E, novamente, como no Brasil existem centenas de povos indígenas, eles são muito diferentes, pois cada um tem a sua própria cultura, que envolve esses elementos que a prof acabou de mostrar. Como a gente viu no slide anterior, uma das coisas que muda de um grupo indígena para o outro é o idioma, né? Então, a apostila traz pra gente esse tópico sobre os troncos linguísticos, ou seja, um idioma que existiu ou ainda existe, né? Mas que deu origem a outros idiomas relativamente parecidos, né? Como acontece do latim, que originou várias línguas, acontece também com os idiomas dos indígenas. Então, os dois maiores troncos linguísticos indígenas são o tronco tupi e o tronco macro-G. Por que a gente chama de tronco linguístico? Porque é como se fosse ali na imagem, né? O idioma tupi é como se fosse o tronco da árvore, mas depois aqui todas aquelas raízes da árvore ali são idiomas parecidos, mas que têm as suas peculiaridades, né? Já são um pouco diferentes do tupi original. Então, por isso que a gente chama de tronco linguístico. E atualmente, então, no Brasil existem mais de 150 línguas indígenas diferentes. Por fim, a gente tem essa charge, né, falando ali índio ontem, então tem um indígena na sua casa ali, fazendo sua fogueira e tal, e as fumacinhas indicam que ele estaria fazendo algum tipo de ritual pedindo por amor, né? Já na parte da direita, tem ali uma plaquinha índio hoje, e aí o índio estaria usando a internet para procurar um amor, usando tênis e tal. E essa charge, ela é meio que uma crítica, né? A forma como os indígenas acabam utilizando hoje em dia elementos da nossa cultura, da cultura dos não indígenas. Porém, pensem comigo, vocês, por acaso, se vestem e fazem as mesmas coisas exatamente igual aos brasileiros do passado? Não, né? Vocês deixaram de ser brasileiros por causa disso? Também não. Por que os indígenas, só porque alteraram algumas coisas no modo de vida, devem deixar de ser reconhecidos como indígenas? Por isso, gente, esse indígena da direita não deixou de ser indígena somente porque ele está usando tênis e um computador, por exemplo. Ele continua tendo vários costumes dos antepassados deles e, além disso, todos esses costumes que eles têm dos não indígenas, muitas vezes ele adquiriu porque foram impostos, né? Porque, como a gente já viu nas outras aulas, as terras indígenas são cada vez menores, eles estão sofrendo ameaças, violência e assim por diante. Então, muitas vezes a gente acaba impondo os nossos costumes para eles, então a gente não pode depois julgar e dizer, você agora deixou de ser indígena porque você está fazendo as mesmas coisas que a gente. Porque afinal o que conta é a cultura dele, é o passado dele, são as crenças dele e assim por diante. Não é o uso de um tênis que vai mudar a cultura dele e ao povo que ele pertence. A gente vai falar então sobre os direitos dos indígenas no Brasil. E por que será que é necessário falar sobre direitos dos indígenas? Além disso, por que será que é necessário que os indígenas tenham direitos específicos para eles? A gente vai começar com um pouquinho de uma retrospectiva histórica. Como vocês podem ver, em 1500 haviam cerca de 5 milhões de indígenas no Brasil. Em 1980, esse número já tinha diminuído para apenas 100 mil. Depois começou a ter um pouquinho de crescimento, mas nada nem parecido com o que havia em 1500. Quais são as causas da redução da população indígena no Brasil? Vamos ver? A primeira das causas aconteceu lá no passado, que foram as doenças trazidas pelos europeus. Quando os portugueses chegaram aqui, eles tinham bactérias e vírus com eles,
que os indígenas não tinham anticorpos contra essas doenças, por isso acabou matando muitos indígenas. Mas além disso, muitos indígenas acabaram sendo mortos pelos europeus devido à recusa em fazer acordos. Então os europeus chegaram aqui, tentavam fazer acordos para conseguir extrair alguns elementos do Brasil, né, de onde hoje é o Brasil, como o pau-brasil, enfim, outras matérias-primas, mas alguns indígenas não cediam a esses acordos e acabavam sendo mortos ou violentados. Outros foram ainda escravizados e com o tempo também não aguentaram essa situação e acabaram morrendo. Além disso, com o passar dos anos, coisa que ainda acontece até hoje, muito do seu habitat foi destruído, né? Então, em prol da exploração da natureza, muito das terras onde os indígenas viviam foram destruídas e aí eles tiveram dificuldades de sobreviver. E por fim, ainda no passado também, mas o que também vem acontecendo ao longo do tempo, é a destruição da cultura dos indígenas. No início, quando os portugueses chegaram com o processo de catequização, ou seja, de transformá-los em católicos, proibindo que eles tivessem algumas práticas religiosas que eles já vinham tendo até então. E agora, com o passar do tempo, ainda acontece muito, né, de a gente acabar impondo a nossa cultura para os indígenas. Infelizmente, isso acontece até hoje. Por isso, gente, que a gente precisa falar sobre os direitos indígenas no Brasil. A principal lei que garante seus direitos é a Lei 6.001/73, que é também conhecida como o Estatuto do Índio. Vamos ver o que fala essa lei? De acordo com essa lei, os indígenas têm direito às leis, ou seja, eles têm os mesmos direitos que qualquer outro brasileiro, porém, eles também têm o direito de que a gente leve em conta as peculiaridades culturais deles. A gente já vai falar mais um pouquinho sobre isso. Eles têm direito a terras, e o órgão que cuida da demarcação das terras indígenas é a FUNAI. É um órgão do Brasil que faz um estudo sobre quais terras devem ser destinadas aos indígenas e garante que eles tenham acesso a essa terra para poderem continuar praticando a cultura deles. Direito ao respeito é direito dos indígenas e dever dos brasileiros respeitá-los e principalmente respeitar a cultura deles, as crenças, os rituais, a forma como eles se vestem, como eles falam e assim por diante. Eles têm direito também às leis trabalhistas, as mesmas leis que qualquer outro brasileiro tenha direito, qualquer outro trabalhador. Então, eles podem trabalhar e eles têm direito a essas leis. Também eles têm direito aos estudos. É garantido por lei que os indígenas tenham acesso à educação. E por fim, eles têm direito, como qualquer um de nós, à saúde. Então, eles têm acesso também à saúde pública como qualquer outro brasileiro. E o que é a demarcação de terras indígenas, então? Que direito é esse? Para que serve? Como funciona? A Constituição de 1988, que é a mais recente, ela garantiu aos indígenas que eles tivessem terras que são unicamente ocupadas por eles e que eles podem decidir como eles vão viver e o que eles vão fazer com essas terras. Quem garante isso é o governo federal através do órgão FUNAI. No entanto, existem muitos indígenas no Brasil que ainda vivem em terras que não são regularizadas, ou seja, ainda não foi finalizado o processo de demarcação dessas terras. E por isso, eles acabam ficando vulneráveis, ou seja, se não tem ali, uma lei garantindo que aquela terra é deles e ninguém pode pegar, eles acabam sofrendo agressões, violência por parte de pessoas que têm interesse em utilizar aquelas terras. Então, os indígenas que vivem fora das terras demarcadas, eles estão em perigo, porque não tem ninguém ainda protegendo eles. E agora, a gente vai falar de igualdade e equidade. Por quê? Porque o primeiro dos direitos dos indígenas que a gente viu é que eles têm direitos aos mesmos direitos que os brasileiros, porém, eles podem e eles têm direito a adaptações. Como assim? Como assim? Porque eles são um pouco diferentes do resto de nós, certo? E é por isso que a gente vai trabalhar essa questão de igualdade e equidade. Igualdade é o que mostra, é o que está sendo representado no desenho da esquerda. É dar às pessoas as mesmas oportunidades, ou seja, os 3 bonequinhos ali receberam uma caixa do mesmo tamanho para assistir o jogo.
Será que ficou justo para todo mundo? O que vocês acham? Eles receberam as mesmas oportunidades, mas eles estão conseguindo assistir o jogo, todos os 3? Não, né? É por isso que o ideal é a gente sempre pensar na questão da equidade, ou seja, adaptar as oportunidades deixando-as justas para todo mundo, porque muitas vezes as pessoas precisam de adaptações específicas para que elas tenham as mesmas oportunidades que as outras. No caso ali da criança mais baixinha, ela precisava de uma adaptação da caixa. Ela precisava de 2 caixas para que ela conseguisse ver o jogo. Eu trouxe para vocês aqui um exemplo de uma propaganda sobre o Covid-19 que foi adaptada para os indígenas. Por que você trouxe esse exemplo, prof? Porque, como a gente viu lá atrás, os indígenas têm direito às leis, as mesmas leis que os brasileiros, porém, eles têm direito também que elas sejam adaptadas para a realidade deles, porque afinal a cultura deles é bem diferente da nossa. Então, considerando que eles têm o direito à adaptação das leis e dos direitos, e eles têm direito também ao sistema público de saúde, eu trouxe esse exemplo dessa propaganda. Quero que vocês prestem atenção em quais foram as adaptações, o que tem nela que a torna bem específica para os indígenas. Corpo vivo, parente. Além das ameaças de sempre, agora tem mais uma. A doença Covid-19 pode ser grave. Para alguns, vem febre e tosse. Para outros, respirar fica tão difícil que precisa de UTI e respirador mecânico. Sem leitos suficientes para todos, muitos podem morrer. Proteja-se. O vírus passa de uma pessoa para outra. Lave bem as mãos, punhos e unhas. Limpe sempre a casa, móveis, cuias, panelas, potes e objetos de uso comum. Ficar em casa, nas aldeias, quilombos e comunidades o tempo todo é a melhor forma de evitar o contágio. Quem está nas cidades, atenção! Uma pessoa com o vírus pode não ter os sintomas. Quem vem de fora precisa se isolar por 14 dias antes de retornar ou pode contaminar a comunidade inteira. O melhor, se possível, é ficar onde está. Caso sinta febre e tosse, fique em casa e apenas se os sintomas continuarem, procure serviços de saúde. Lá, o risco de contágio é enorme. Cuidado com notícias falsas. Cheque se a informação vem de fontes sérias. Turistas, grileiros, garimpeiros, madeireiros e invasores podem trazer o vírus. Para essa doença, ainda não existe vacina. É preciso interromper a propagação. Fiquemos em casa, guardiãs e guardiões de nossos corpos, vivos. Então, gente, esse foi um excelente exemplo para vocês entenderem como que os indígenas podem ter os mesmos direitos que os brasileiros, porém com adaptação para a realidade deles. Nós, brasileiros, temos direito de receber informações do sistema de saúde sobre como nos prevenirmos do Covid-19. Eles têm esse mesmo direito, mas não significa que eles vão receber a mesma propaganda, porque na cultura deles algumas coisas são diferentes da nossa. Então, as orientações para eles também têm que ser adaptadas. E esse é um exemplo ótimo para a gente entender a equidade. E por que será que os indígenas precisam desses direitos específicos só para eles, tanto que tem até um estatuto do indígena? Porque se eles estivessem sendo totalmente respeitados no Brasil, se eles não sofressem nenhum tipo de perigo, eles não iam precisar, de direitos específicos. Esse vídeo, então, vai trazer para vocês algumas das situações que os indígenas enfrentam atualmente no Brasil. E o foco aqui são os povos indígenas, que há décadas buscam o reconhecimento de seus territórios tradicionais. São mais de 800 mil índios de 246 etnias que falam centenas de línguas. Estes povos estão em mais de 700 terras, que ocupam 13% do Brasil. A maioria fica na Amazônia Legal, região que engloba 9 estados brasileiros. Nesse pedação do Brasil rico em recursos naturais, essas áreas são constantemente ameaçadas e invadidas. Mas vamos com calma. Para entender o tamanho da encrenca, primeiro precisamos falar sobre 2 pontos: violência e desmatamento. Desde 2010, os conflitos por território mataram mais de 350 indígenas.
e muitos seguem ameaçados. Mas vamos retomar. Uma terra indígena é um pedaço de chão com usufruto exclusivo concedido pelo Estado brasileiro. É um direito conquistado e previsto na Constituição de 88. E com a Constituição, foi reforçado que o principal órgão do governo responsável por lidar com a questão indígena seria a Fundação Nacional do Índio, a FUNAI. Uma das principais ameaças é a exploração de madeira. Um outro fator é o garimpo ilegal. E além de tudo isso, os índios também sofrem com a construção de grandes obras, como a hidrelétrica de Belo Monte, no Pará. Com todas essas ameaças, a demarcação da terra indígena é um passo fundamental para a resolução dos conflitos. Para finalizar, então, vamos fazer um resumo de tudo que a gente viu até agora. Então, o artigo 1º do Estatuto do Índio diz que os indígenas têm direito às mesmas leis que os brasileiros, porém, levando em consideração as peculiaridades culturais. Por que eles precisam de um direito como esse? Porque eles possuem culturas diferentes da nossa, costumes diferentes das nossas, e por isso eles precisam de adaptações nas leis e nos direitos. O artigo 2º diz que eles têm direito a terras demarcadas. Por quê? Porque atualmente eles sofrem constantes ataques contra as terras, os locais onde eles vivem, através de pessoas que querem desmatar aquelas terras e usar, para fins econômicos. Então, eles precisam de uma garantia por lei de que aquela terra é deles, para que eles não sofram ataques dessas pessoas que querem as terras. O artigo 6º, por sua vez, fala que eles têm direito de ter respeito por parte dos outros brasileiros. E por que é necessário um direito desse? Para evitar que a população imponha a sua cultura, ou seja, para garantir que a cultura indígena seja preservada. Então é isso, gente, por hoje. A mensagem mais importante que tem que ficar é: respeite os indígenas, pois afinal, eles são os nossos antepassados, são os primeiros povoadores do atual território brasileiro e eles guardam uma cultura muito rica, certo? Que querendo ou não é nossa também, pois afinal todos nós, somos brasileiros. E por hoje é só, gente. Eu espero que vocês tenham gostado da aula, que tenha ficado a mensagem de que a gente precisa respeitar os indígenas e que eles são muito diferentes entre si. A saudade por aqui continua grande, mas, gente, fiquem em casa, continuem se cuidando, aguardem as próximas aulas e um beijo, bem grande pra vocês.